Uma bola de luz azul chamada relâmpago calvo apareceu atrás da casa deles momentos depois de outro fenômeno. A breve aparição deixou as testemunhas incertas sobre o que tinham visto em um lago remoto do Oriente Médio. As paredes de pedra irregulares de uma antiga fortaleza começaram a surgir. E se o rio que moldou civilizações estivesse agora revelando algo que ninguém esperava, à medida que as águas recuam perto de Raqqa, uma antiga fortaleza emerge do leito do Eufrates. Um rio ligado à profecia há séculos. Mas dentro das ruínas expostas, os investigadores relatam portas seladas, correntes de ferro incrustadas na pedra e profundos sulcos em forma de garras ao longo das paredes. Depois vieram os avistamentos. Figuras humanas aladas e enormes movendo-se silenciosamente sobre o local ao entardecer. O Apocalipse fala de 4 anjos presos junto ao Eufrates. Será que esta seca está revelando uma arquitetura esquecida ou algo que antes estava reprimido? Continue conosco. O que vem a seguir pode desafiar suas crenças. Conte-me nos comentários. Ciclo natural ou algo mais? Pescadores perto de Raqqa perceberam a diferença antes das autoridades. Barcos de madeira que antes flutuavam livremente, agora raspavam contra o sedimento exposto. Os bancos de lama se alargavam. A correnteza diminuía e em seguida subia com o recuo das águas do Eufrates. Pedras surgiam. Não eram escombros espalhados, não eram detritos aleatórios, eram muros. Muros defensivos maciços e espessos estendiam-se pelo leito exposto do rio, suas fundações firmemente ancoradas na terra, como se tivessem esperado séculos para respirar novamente. Uma antiga fortaleza ribeirinha, há muito submersa sob o nível do reservatório, revelava-se sob a luz do sol. Seu contorno era inconfundível. Cantos fortificados, plataformas elevadas e alvenaria cuidadosamente disposta projetada para proteção e controle. Por décadas, essa estrutura permaneceu adormecida sob a superfície até que sua história finalmente veio à tona. Avaliações preliminares de pesquisadores regionais sugerem que os restos mortais podem datar da Era Abbassada, possivelmente entre os séculos VIII e XIII. Fortalezas como esta, outrora protegiam travessias estratégicas ao longo do rio, resguardando rotas comerciais e exercendo autoridade sobre o movimento e o abastecimento. Sua localização perto de Raqqa era estratégica. Controlar o rio significava controlar a sobrevivência. Mas o que realmente chamava a atenção eram os detalhes encontrados em seu interior. Em uma das câmaras internas, os investigadores registraram marcas profundas de sulcos esculpidos nas paredes de pedra. Arranhões longos e irregulares agrupavam-se perto de uma porta reforçada. Ao longo desse mesmo limiar, tênues linhas de escrita apareciam sob camadas de gesso endurecido, como se a entrada tivesse sido deliberadamente selada. Anéis de ferro estavam embutidos na alvenaria. Fragmentos de correntes corroídas estavam fundidos ao chão. Historiadores alertam que fortalezas medievais frequentemente continham celas de detenção. Prisioneiros eram acorrentados, portas eram seladas, marcas de arranhões podem ser resultado de ferramentas erosão ou mãos humanas desesperadas. Cada elemento se encaixa em padrões históricos conhecidos, e, no entanto, a narrativa mudou quando relatos de testemunhas oculares surgiram nas noites seguintes à descoberta. Várias pessoas afirmaram ter visto enormes figuras aladas cruzando o céu ao entardecer acima da fortaleza exposta. Não eram pássaros nem drones. Descreveram silhuetas com formato humano, ombros largos, asas alongadas que se estendiam para fora, deslizando lentamente contra a luz crepuscular. As figuras pareciam maiores do que qualquer ave de rapina conhecida, com contornos nitidamente humanoides. Nenhuma filmagem verificada confirma essas afirmações. A distorção óptica ao pôr do sol pode exagerar a escala. Partículas de poeira, ondas de calor emanadas de pedras expostas e ilusões de perspectiva podem transformar aeronaves distantes ou animais selvagens comuns em formas que a mente interpreta de maneira diferente. A percepção humana
especialmente em contextos emocionais intensos. Preenche as lacunas com imagens poderosas, mas o simbolismo impactou profundamente. Tradições antigas falam de anjos caídos, seres abatidos, subjugados envoltos em trevas. Certas interpretações de textos proféticos descrevem entidades espirituais confinadas até tempos determinados. A imagem de correntes incrustadas em pedra, câmaras seladas que se reabrem quando um rio profético seca, e relatos de imponentes formas aladas no céu criaram uma convergência de símbolos difícil de ignorar para alguns. Na literatura teológica, os anjos caídos são frequentemente retratados não apenas como seres rebeldes, mas como forças associadas ao engano, ao poder e ao julgamento. Sua libertação em interpretações simbólicas representa convulsão, conflito espiritual, manifestando-se por meio de eventos terrenos. Contudo, a maioria dos estudiosos enfatiza a metáfora em detrimento do espetáculo literal. A iconografia apocalíptica é complexa poética e visa transmitir verdades morais e espirituais, em vez de avistamentos físicos. Ainda assim, o momento oportuno intensifica a percepção. Os níveis de água diminuíram drasticamente nos últimos anos devido à seca, à gestão das barragens a montante e aos padrões climáticos. Engenheiros podem explicar a física, arqueólogos podem explicar a fortaleza, psicólogos podem explicar a interpretação visual equivocada. Mas quando um rio há muito associado à profecia, recua, quando salas seladas e correntes emergem de debaixo dele, e quando relatos de formas humanoides aladas se espalham pelo mesmo horizonte, a imaginação e a teologia se entrelaçam. Seriam esses avistamentos fenômenos naturais mal identificados, amplificados pela expectativa, ou refletem como narrativas antigas ressurgem quando a geografia se altera? Nenhuma evidência crível sustenta a libertação literal de seres sobrenaturais. Contudo, os símbolos têm peso. À medida que o Eufrates continua a recuar, ele faz mais do que expor pedras. Expõe memórias, textos antigos, crenças arraigadas e a persistente tendência humana de interpretar mudanças drásticas através das lentes do invisível. O rio está mudando, e quando as paisagens se transformam, também mudam as histórias que as pessoas contam sobre o que emerge de suas profundezas. Enquanto a fortaleza permanecia exposta ao longo das margens cada vez menores, o céu sobre o Eufrates contava outra história. Testemunhas ao longo do rio descreveram algo que não se comportava como um relâmpago comum. Não havia um estrondo cortando o ar, nenhum raio irregular, rasgando o céu da nuvem até o solo. Em vez disso, surgiu uma esfera de luz redonda contida quase deliberada. Ela pairava a alguns metros acima da superfície da água, brilhando por dentro como vidro fundido suspenso no ar. Flutuou lentamente. A luz pulsava fracamente, alternando entre um laranja pálido e um branco elétrico, e alguns diziam que refletia nas poças remanescentes da seca, ondulando na superfície como fogo líquido. Então, sem explosão ou som, desapareceu. Sem fumaça, sem marcas de queimado, apenas a escuridão retornando à margem do rio. Cientistas documentam há muito tempo relatos raros do que é conhecido como relâmpago globular. Físicos teorizam que pode ser plasma formado a partir do ar ionizado durante tempestades elétricas intensas. Outros sugerem que reações químicas envolvendo silício no solo poderiam gerar esferas luminosas autônomas de curta duração. Em condições controladas, pequenos efeitos de plasma foram produzidos em laboratórios, mas o verdadeiro relâmpago globular livre permanece elusivo, imprevisível e extremamente raro. Ele não surge sob comando, não segue regras consistentes e quase nunca persiste tempo suficiente para ser estudado cuidadosamente. Os céticos argumentam que condições atmosféricas incomuns, combinadas com poeira, umidade e desequilíbrio elétrico, poderiam explicar o que foi observado. A região do Eufrates sofreu com calor intenso, padrões climáticos instáveis e sistemas de pressão flutuantes durante a seca.
Eventos de plasma, embora incomuns, não são impossíveis. No entanto, este não era um local qualquer. Apocalipse 16:12 fala do Eufrates secando na sequência final dos eventos. Durante séculos, esse versículo permaneceu abstrato simbólico para alguns, literal para outros. Agora, o nível da água do rio recua visivelmente. Cavernas antigas emergem de sob penhascos expostos. As muralhas da fortaleza permanecem descobertas, e então, sobre aquele mesmo rio, surge uma esfera de luz flutuante. Coincidência física atmosférica ou algo que força uma reflexão mais profunda? A história mostra que fenômenos naturais incomuns frequentemente acompanham períodos de convulsão social. Erupções solares, auroras boreais estranhas, luzes inexplicáveis. A ciência busca padrões e mecanismos. A fé busca significado e mensagem. Nem sempre os dois estão em conflito, mas levantam questões diferentes. Pode ser simplesmente plasma interagindo com um ambiente carregado. Mas quando a água se retira de um rio, mencionado em escrituras proféticas, quando estruturas enterradas emergem de sua superfície, e quando a luz se manifesta silenciosamente acima de sua correnteza, a interpretação torna-se inevitável. A verdadeira questão não é se a física consegue descrever isso. A verdadeira questão é se estamos prestando atenção. Se este relato te fez refletir, curta o vídeo. Compartilhe sua opinião nos comentários e inscreva-se para continuar acompanhando, pois o que descobriremos a seguir pode ser ainda mais profundo. Os relatos não começaram com luz. Tudo começou com um movimento ao longo de um trecho tranquilo do Eufrates após o pôr do sol. Os moradores descreveram a superfície se movendo de forma sobrenatural. O ar estava parado. Nenhum vento soprava contra a água. No entanto, ondas se espalhavam a partir de um ponto central, pesadas e deliberadas, como se algo imenso deslocasse a correnteza por baixo. A princípio, os observadores presumiram que detritos haviam se desprendido rio acima, uma árvore caída, uma estrutura submersa cedendo. Mas aqueles que permaneceram observando insistiram que a perturbação se movia contra a corrente lenta, controlada e poderosa. Alguns afirmaram ter visto uma forma sob a superfície. Não claramente definida, não totalmente visível, apenas uma massa mais escura, deslizando sob o tênue reflexo do luar. Quando houve o deslocamento, a água protuberou para cima antes de voltar a assentar. O som, disseram, não era um respingo, mas uma onda profunda e abafada, como peso pressionando contra a resistência de um líquido. Não há evidências biológicas comprovadas da descoberta de uma nova espécie aquática de grande porte habitando essa região. Levantamentos marinhos do Eufrates documentaram populações de peixes, padrões de sedimentos e estresse ambiental causado pela seca. Nada nos registros ecológicos oficiais comprova a existência de uma criatura gigante desconhecida. Hidraologistas sugerem que quando os níveis de água caem drasticamente, o terreno submerso se altera. Bancos de areia se deslocam. Bolsões de areia desabam. O ar preso em cavidades subaquáticas pode escapar em rajadas, criando ondas repentinas. Em condições de pouca luz, as sombras distorcem a escala e a percepção de profundidade. O olho humano preenche as lacunas com a imaginação. E, no entanto, a descrição ecoa algo ancestral. Em Jó 40, uma criatura chamada Behemoth é retratada como imensa e inabalável. Um ser de força extraordinária que eu criei junto com você, alimentando-se de capim, mas possuindo ossos como bronze e membros como ferro. Os estudiosos debatem se a passagem se refere a um hipopótamo, a um elefante, ou a uma representação simbólica do poder indomável na criação. O texto enfatiza a massa, a estabilidade e a presença avassaladora. Quando testemunhas ao longo de um rio profético que está secando, falam de algo vasto, se movendo sob as águas expostas, a linguagem daquele capítulo antigo
ressurge quase instintivamente. Não porque haja provas da ressurreição, mas porque o simbolismo espreita sob a memória. À medida que a seca revela muralhas de fortalezas e cavernas escondidas ao longo do Eufrates, a imaginação é despertada pelo que outrora jazia oculto. Quando a água recua, ela não apenas expõe pedras, mas também narrativas. Palavras antigas ganham um novo contexto. Metáforas ancestrais recuperam sua relevância. A mente busca padrões no desconhecido. Seriam sedimentos em movimento e distorções ópticas. Muito provavelmente, a baixa visibilidade e o estresse ambiental criam ilusões mais convincentes do que a lógica da luz do dia permite. A ciência exige evidências mensuráveis, e nenhuma foi apresentada para confirmar a existência de um Leviatã ainda não descoberto no rio. Mesmo assim, o peso psicológico do momento permanece. Um rio associado a antigas fronteiras e linguagem apocalíptica começa a encolher. Estruturas há muito submersas emergem. Luzes estranhas são relatadas no céu. E agora, sob a superfície, algo parece se mover com uma força sobrenatural. Seja na geologia, na percepção ou em algo mais profundo, uma verdade permanece clara. Quando as profundezas ocultas são reveladas, até mesmo os símbolos mais antigos emergem com elas. E uma vez que surgem, são difíceis de ignorar. Quando a noite cai nas margens expostas do Eufrates, a escuridão já não parece completa. Em diversas poças rasas deixadas pelo recuo do rio, testemunhas descreveram um tênue brilho azulado se espalhando pela superfície. Não há postes de luz por perto, nem barcos passando, nem reflexos de cidades distantes. A luz não se projeta para fora. Ela permanece próxima à água suave e pulsante, como se o próprio rio estivesse iluminando a noite com seu sopro. Aqueles que se aproximam dizem que o brilho se intensifica quando a superfície é perturbada. Uma pedrinha atirada a um graveto arrastado pelas águas rasas. Ondulações cintilam brevemente com um azul elétrico antes de desaparecerem na sombra. É sutil, mas inconfundível. Os cientistas apontam para um fenômeno conhecido algas bioluminescentes. Certos micro-organismos emitem luz através de reações químicas dentro de suas células, frequentemente desencadeadas por movimento ou agitação. Esses organismos microscópicos são mais comumente associados a águas costeiras. Contudo, sob as condições ambientais adequadas, alterações na salinidade, aumento das temperaturas e poças de água estagnada causadas pela seca, elas podem surgir em sistemas continentais. O Eufrates mudou drasticamente nos últimos anos. A redução da vazão altera os níveis de oxigênio. A evaporação concentra os minerais. Correntes mais lentas criam bolsões de água parada onde os micro-organismos podem se multiplicar. De uma perspectiva biológica, a explicação é plausível. A luz, neste caso, não seria sobrenatural, mas química, uma reação de células vivas respondendo ao estresse e ao movimento. E, no entanto, este não é um corpo d'água qualquer. Em Gênesis, o Eufrates marca a fronteira da terra prometida, uma linha traçada na narrativa sagrada. Em Apocalipse 16:12, ele é mencionado novamente desta vez como o rio que seca durante o desenrolar dos eventos do fim dos tempos. Ao longo dos séculos, sua presença nas Escrituras conferiu-lhe um peso simbólico que transcende a geografia. Agora, enquanto a seca expõe seu leito e fragmenta suas correntes em poças isoladas, a luz surge sobre o que resta. Para muitos fiéis, a simbologia é difícil de ignorar. Em Êxodo 13:21, a luz guia um povo pelo deserto, o fogo na noite antes da libertação. Em João 15, a luz brilha nas trevas, sinalizando a revelação antes da transformação. Biblicamente, a iluminação muitas vezes precede a manifestação. Isso precede o movimento, o julgamento, a mudança. Portanto, quando um rio profético diminui em volume, mas brilha em manchas de chama, azul cintilante, a interpretação vai além da microbiologia. Será que as algas estão simplesmente reagindo ao desequilíbrio ambiental
Ou será que a imagem ressoa porque a luz que emerge da escuridão sempre significou algo mais? A ciência consegue medir os organismos, testar a composição química da água e rastrear as reações celulares responsáveis pelo brilho. A fé interpreta os padrões de forma diferente, questionando não apenas como algo acontece, mas por que acontece. Agora, um rio seco associado a profecias começa a emitir um tênue brilho azul à noite. Fronteiras ancestrais são expostas. Símbolos antes restritos às escrituras tornam-se geograficamente tangíveis. Talvez seja a biologia se adaptando à seca. Mas quando a luz surge das últimas águas remanescentes de um rio, há muito ligado a narrativas sagradas, uma questão mais profunda permanece, o que neste momento está sendo trazido à luz. À medida que o Eufrates se estreita ano após ano, o leito do rio conta uma história diferente da que contava antes. Onde antes fortes correntes ocultavam camadas de sedimentos, agora trechos de terra expostos brilham fracamente sob o sol. Em conversas locais e fóruns online, circulam relatos sobre vestígios de ouro surgindo ao longo das margens que secam. Pequenos depósitos presos no lodo. O lodo revelou onde antes a água fluía livremente. O rio recua e o que estava enterrado começa a emergir. Do ponto de vista geológico, isso não é extraordinário. Os rios transportam naturalmente sedimentos minerais rio abaixo, incluindo partículas de ouro erodidas de formações rochosas distantes. Quando os níveis de água baixam, os materiais mais pesados se depositam e tornam-se visíveis. A seca acelera essa exposição. O que parece repentino pode ser simplesmente o resultado do acúmulo encontrando uma oportunidade. Contudo, o Eufrates carrega mais do que sedimentos em sua narrativa. Nos hadiths islâmicos, existe uma tradição bem conhecida de que o Eufrates um dia revelará uma montanha de ouro e que as pessoas lutarão por ela, levando a um grande derramamento de sangue. A advertência nesse relato não se refere apenas à descoberta, mas à reação humana. Fala de conflitos desencadeados não pela escassez, mas pela abundância revelada. Em Apocalipse 16, 12, o rio é novamente descrito secando na sequência final dos eventos. A imagem compartilhada, a água que se retira, algo significativo que emerge, ressoa em diversas tradições. O ouro nas escrituras nunca é apenas um metal. Em Êxodo 32, quando Moisés demorou no monte, o povo derreteu seu ouro para fazer um bezerro, transformando riqueza em ídolo. O que era para ser um recurso se tornou rebelião. Em Mateus 6, 21, o princípio é explicitado onde há tesouro. Aí está o coração. A riqueza revela lealdade. Apocalipse 17 e 18 descrevem a Babilônia adornada com luxo. Ouro, pedras preciosas, riqueza fluindo por todo o seu sistema apenas para ruir repentinamente. Nessa visão, o ouro representa tanto prosperidade quanto vulnerabilidade. Simboliza poder econômico, influência e tentação entrelaçados. Assim, quando surgem relatos de avistamentos de ouro juntamente com o ressecamento de um rio, associado a profecias, a interpretação passa da geologia para a moralidade. Podem ser simplesmente depósitos minerais expostos por mudanças ambientais. Não há nenhuma montanha confirmada surgindo do leito do rio, apenas descobertas esparsas amplificadas por rumores e expectativas. A seca revela recursos. Os humanos percebem. Mas a questão mais profunda não é quanto ouro existe sob o sedimento. É o que as pessoas farão se ele aparecer. A história mostra que a riqueza pode estabilizar sociedades ou fragmentá-las. Pode financiar reconstruções ou desencadear conflitos. Quando algo valioso surge em um período já marcado pela escassez e tensão, as prioridades se tornam visíveis. Se o Eufrates está diminuindo como muitos textos antigos descrevem, e se recursos valiosos começam a aparecer, como de fato acontece, a questão não é a mensuração, mas sim a escolha.
Será que os corações se voltarão para a acumulação, o controle e a competição, ou para algo além do ganho material? Se esta reflexão lhe tocou, curta o vídeo, compartilhe seus pensamentos abaixo, inscreva-se para acompanhar nossas novidades e obrigado por fazer parte desta jornada.